Olá! Você conhece as regras do jogo do dinheiro? Jogo do dinheiro? Você nunca ouviu falar sobre isso? Talvez você não conheça as regras do jogo. Se você não sabe que existe um jogo, é bem provável que você nem se interesse em conhecer as regras do jogo do dinheiro. Quer saber? Algumas instituições não querem que você conheça essas regras. Mas fique aqui porque eu vou te contar. Que regras são essas que você precisa dominar no jogo do dinheiro? As regras que você precisa saber. Esse é o tema aqui. Vamos lá? Prepare papel e caneta. Pode ser um papel e caneta físico mesmo ou digital, porque eu preparei umas regras para começar a contar para você. Eu acho que são tantas regras que eu vou ter que fazer um outro vídeo a respeito. Mas por enquanto, fique sabendo que preparação é tudo quando o assunto envolve a vida financeira. Os temas que eu trago aqui são justamente temas voltados ao dinheiro, finanças pessoais, planejamento financeiro, e eu falo de forma descomplicada. Porque assim, sendo descomplicado, você entende com muita facilidade. E quando você entende, você aplica com mais facilidade na sua vida. Sou Evanilda Rocha, consultora financeira desde 2004. Estou aqui para ajudar você a lidar muito bem com o seu dinheiro e a prosperar. Aproveita, deixa o seu like aqui, porque negociação envolvendo dinheiro pode ser comparada a um jogo. Vou repetir. Negociação envolvendo dinheiro pode ser comparada a um jogo. Tô olhando aqui para você, que é da minha audiência do Instagram. Tô olhando aqui para você, que é da minha audiência do Facebook. Vamos lá. Uma partida de futebol, pra gente falar aqui de um jogo que é muito popular aqui no nosso país. Um jogo de futebol, uma partida de futebol, segue regras. E as negociações com dinheiro também devem seguir um conjunto de normas, um conjunto de regras. Quem participar de um jogo deve saber essas regras, porque aí, se não souber, as chances de vencer o jogo vão por água abaixo. Sem conhecer as regras do jogo, as suas chances de vencer são muito pequenas. Então, você precisa saber que a negociação que há envolvendo o dinheiro é ligeiramente diferente de outros jogos por algumas razões. E hoje eu separei duas razões importantes para te mostrar. Por que as regras do jogo de esporte, né? Futebol, voleibol, basquetebol, por exemplo, são diferentes do jogo do dinheiro. Eu separei duas regrinhas aqui para você conhecer. A primeira razão aqui, é que o perdedor não se reconhece como um perdedor. Ele não sabe que ele é um perdedor. Vamos comparar que vai ficar mais fácil para você entender. Quando a gente pega uma partida de futebol, você sabe que se um time, por exemplo, toma 3 ou 4 gols e não marcar nenhum, o que vai acontecer? O time que marcou o gol ganhou e o time que marcou 0 perdeu. Pronto. Você já sabe disso. Quando se trata do dinheiro, é comum que o perdedor demore muito mesmo para reconhecer a derrota. Então, ele continua jogando, sem mudar as estratégias e as perdas continuam. Então, nesse jogo, o ganhador faz de tudo para que o perdedor não perceba que ele é perdedor. Olha que dureza. Que tipo de jogo que é esse, não é não? Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa está muito super acostumada a ter dinheiro em caderneta de poupança. Sim, a gente já falou muitas vezes em caderneta de poupança aqui nas nossas lives. Então, uma pessoa acostumada a colocar o dinheiro na caderneta de poupança não imagina que tem outras aplicações, outros investimentos mais rentáveis e de baixíssimo risco. Como ela não sabe que existem opções melhores, ou até, vamos lá, ouve falar, mas não está a fim de ir atrás, ou até tem preocupação, tem medo de ir atrás, o que acontece? Ela continua perdendo dinheiro todos os meses. Então a regra aqui é clara.
Se você estiver perdendo, caberá a você e unicamente a você mudar a sua estratégia de ação. Razão número 2. Não se pode fugir do jogo do dinheiro. Você já prestou atenção nisso? Um jogo de futebol, um jogo de basquetebol ou outro jogo qualquer de esporte, você pode jogar. Se não gostar do jogo, você sai do jogo e tudo bem. No caso do jogo do dinheiro, não dá para você parar de jogar. Quer você queira, quer você não queira. Por quê? Porque nós precisamos jogar todos os dias. Você é obrigado a jogar o jogo do dinheiro todos os dias, entrar em negociação, porque praticamente tudo na nossa sociedade envolve dinheiro. Nós não podemos deixar de enfrentar situações em que o dinheiro está presente. Até quando você vai comprar o seu pãozinho na padaria de manhã, você, mesmo que não use dinheiro físico, que você use o dinheiro eletrônico, o dinheiro está presente lá. Então, nós entramos em negociações envolvendo dinheiro, desde a comum, comprar o pãozinho na padaria, comprar a roupa que nós vestimos, até a escolha de um imóvel. Tudo isso são operações envolvendo dinheiro. Deixa eu dar um exemplo para vocês de uma ave que é uma árvore, que é a maior ave do mundo, que é o avestruz. Os machos dessa ave, eles medem mais ou menos 2,5 metros de altura e chegam a pesar 150 quilos. Então, eles têm um corpo muito pesado e umas asinhas muito pequenas. Então, o avestruz não consegue voar. E o que torna difícil para o avestruz se defender dos predadores, que tem predadores naturais na natureza, vocês sabem. Agora, uma característica singular do avestruz é que quando ele é atacado, o que ele faz? Ele enfia a cabeça no buraco, imaginando que será a melhor estratégia que ele tem para sair de uma situação de perigo. Quer saber? Não tem jeito, ele é devorado pelo predador. Agora, por que a gente comentou isso? Porque quando a situação envolve negociação e envolve dinheiro, é um jogo que, se você não souber jogar, você poderá ser engolido pelo seu adversário, tal qual o avestruz. Então aqui há um agravante. Quem costuma fazer um negócio ruim nem percebe que jogou dinheiro fora. Vou repetir a frase. Quem costuma fazer um negócio ruim nem sabe que jogou dinheiro fora e, portanto, continuará fazendo a mesma coisa. E muitas vezes por muito, muito tempo. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizerem aqui para mim que fizeram uma compra com juros zero? Sim, eu ouvi isso. Essas pessoas perderam e não ficaram sabendo disso. Elas desconhecem as regras que governam o dinheiro. Então vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Eu quero que você tenha conhecimento e que você se torne mais competitivo na hora de fazer um financiamento, na hora de fazer um empréstimo, na hora de escolher um plano de previdência, por exemplo. Então eu quero que você fique aqui comigo até o fim para conhecer melhor as regras do jogo do dinheiro. E para quê? Para fazer com que o dinheiro fique mais no seu bolso, para que o dinheiro fique mais com você. Vamos fazer uma comparação aqui. Qual é a principal característica daquela pessoa que nós chamamos de pessoa leiga? Olha, tal pessoa é um leigo. O que quer dizer leigo? Leigo é uma pessoa que tem falta de conhecimento. É diferente de você falar, fulano é um especialista. O especialista tem bastante conhecimento sobre determinado assunto. O leigo tem pouco conhecimento ou quase nenhum conhecimento de determinado assunto. Só você que está me acompanhando aqui já deixou o seu like? Lembra sempre que quando passar, assistir um conteúdo nosso, deixar o seu like. Então, quando uma instituição diz para você o seguinte, olha, o juro é baixinho, ou o juro aqui é zero, só que ele não te conta, a instituição financeira, ela não te conta, que para você pegar determinado
valor emprestado, fazer tal financiamento, você pagará uma coisa chamada TAC, você vai pagar IOF, você vai pagar seguro prestamista, taxa cadastral, taxa de visita, taxa de vistoria, além de taxa disso, taxa daquilo. E está tudo englobado no financiamento ou no dinheiro emprestado que você vai pegar. Como você, estou falando você, ou como um leigo, por exemplo, né? A pessoa leiga não tem esse conhecimento envolvendo financiamento e empréstimo, o que acontece? Ela está em desvantagem na hora de negociar. E às vezes ela nem negocia. Então, aspectos importantes envolvendo financiamento de imóvel, de carro, ou escolha de uma previdência privada, esses pontos você tem que analisar. E esse pode ser um erro muito grande que pode trazer consequências muito graves, especialmente para esses financiamento de imóvel, que é um financiamento longo, e também previdência privada, planos de previdência privada, que você poupa o dinheiro hoje para consumir lá na frente. Então é importante que você conheça isso. Acontece a mesma coisa que o grande número de pessoas não conhece essas regras do jogo, não é? E isso também envolve investimentos. Muitas vezes o assunto investimentos também não é conhecido das pessoas, elas podem ter rendimentos melhores, elas são leigas no assunto e não vão buscar taxas melhores. Isso ao longo de uma vida toda vai fazer com que a pessoa perca muito dinheiro, ou, melhor dizendo também, tem gente que gosta de falar assim, deixa de ganhar dinheiro. Mas eu estou trazendo esse ponto de vista para você olhar para financiamentos, para empréstimos, para previdência privada, para produtos financeiros que você vai usar, não são exatamente produtos financeiros, empréstimos, financiamentos que você vai usar ao longo de uma data, ao longo de um período. E esse período pode ser longo, mas vocês, vamos supor, se for o seu caso, ou se você conhecer pessoas que tomam empréstimos, fazem financiamento, se baseando apenas na palavra da outra pessoa que está tentando justamente vender para você, fazer com você esse negócio. Então, isso é um pouco arriscado, você precisa ter conhecimento, porque esse conhecimento vai dar poder para você e conhecimento vai te trazer vantagens para você poder negociar melhor. Então, vamos assim analisar uma questão elementar aqui. Isso aqui é muito importante que eu quero trazer para você. Eu quero falar para você a respeito de taxa nominal e taxa efetiva, porque isso geralmente não é falado quando você vai fazer um financiamento, quando você vai pegar um empréstimo de qualquer natureza. Existe uma taxa nominal, que é a taxa simples, que vai lá no contrato que você assina, e você pode assinar fisicamente ou você pode assinar eletronicamente. E em cima dessa taxa nominal, existe o acréscimo de algumas outras coisas. Taxa disso, taxa daquilo outro. E aí você acaba pagando uma taxa efetiva. Sabe uma maneira legal de você saber disso? Quando você, por acaso, for pegar o seu extrato, isso geralmente acontece quando você pega o extrato na maquininha do banco, né? Naquela máquina automática, quando você vai sacar dinheiro, às vezes você pode também tirar o seu extrato lá na máquina. O que acontece? Quando você tira o extrato, pode ser extrato do dia, extrato da semana, lá embaixo, assim, quase que no rodapé do extrato, se você tiver crédito de cheque especial, como se chama, lá embaixo vai estar dizendo para você a taxa nominal e a taxa efetiva, tanto mês quanto ano. E você vai perceber que a taxa efetiva é um pouco maior. E ter conhecimento disso também é importante. Por quê? Vamos supor que você foi uma instituição financeira e você vai pegar um financiamento. Então, empréstimo é uma coisa, financiamento é outra coisa. Empréstimo é quando você vai pegar o dinheiro emprestado no banco sem oferecer, por exemplo, um imóvel ou um veículo em garantia.
No caso, quando você vai fazer financiamento de imóvel, né? Você financia, quer dizer, vou pegar um dinheiro para comprar determinado imóvel, aliás, desculpa, determinado veículo, e o veículo é esse, a marca é tal, e vou comprar de tal instituição. Então já está tudo definido. Então o dinheiro, ele já sabe, o dinheiro vai ser usado para isso. Isso é financiamento, porque existe um bem em garantia. Então o que acontece aqui? Quando você for pegar essa taxa, você pode até, por exemplo, vou pegar no banco que eu tenho conta, mas vou também verificar aqui, aqui e aqui, em outras instituições, para você poder comparar. É muito importante que você compare a taxa efetiva da instituição A, da instituição B, da instituição C. Taxa efetiva. Porque se você não tiver esse conhecimento, pode ser que você compare taxa nominal de um, efetiva de outro, e uma instituição vai ser mais alta do que a outra, quando não é verdade. Eu não sei se você lembra, se você aprendeu isso, deve ter aprendido, né, que esse é o currículo básico das escolas elementares, quando você aprendeu frações, quando você vai somar frações. E que geralmente a professora dizia, olha, você tem que trazer todas para um denominador comum. Você tem que deixar todos os números semelhantes para você poder fazer a operação. Aqui é a mesma coisa. Se você vai pegar um valor, você está avaliando um determinado financiamento na instituição A, na instituição B, na instituição C, você precisa saber a taxa efetiva na instituição A, na instituição B, na instituição C. Por quê? Aí você tem o que nós chamamos de denominador comum. A mesma taxa efetiva, efetiva, efetiva. Agora eu vou comparar, para eu saber qual taxa me favorece mais. Se você não tem esse conhecimento, é possível você cometer equívocos. Porque você pega a taxa nominal de um, a efetiva de outro, e você pode fazer um pouco de confusão. E as taxas podem parecer uma maior que a outra, quando talvez não sejam. Então, o que você precisa fazer? Ter um pouco de conhecimento. Ter um pouco de conhecimento em relação ao seu dinheiro, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ao jogo do dinheiro no mercado financeiro. Aí você pode me perguntar, Evanilda, o que é essa história? O que é esse mercado? Quem que é esse mercado que eu ouço falar na televisão? O mercado financeiro somos todos nós. É você, sou eu, todo mundo que lida com dinheiro no mercado financeiro. Se você fez um Pix de uma pessoa para outra pessoa, de você para um familiar seu, pronto, você já está participando do mercado financeiro. Por quê? Você usou uma instituição financeira e você usou uma operação financeira para transferir dinheiro para cá ou dinheiro para lá. Mas isso eu não estou investindo. Não importa. Você participou do mercado financeiro. Mas eu não invisto em produto algum, eu só tenho dinheiro na caderneta de poupança. Pronto, você está participando do mercado financeiro. Eu só invisto no Tesouro Direto, no Tesouro Selic. Você já está participando do mercado financeiro. Então é muito importante que você saiba, como eu já falei aqui, primeiro, não existe juro zero. Não existe. Quando alguém fala para você, nossa, aqui a taxa é zero, não tem juros. Tudo tem juros. Sabe aquela história, não existe almoço grátis? Alguém paga a conta? Então, quando você vai numa grande loja de departamento, por exemplo, aqui em São Paulo, tem algumas lojas de departamento, falo São Paulo capital porque é onde eu estou, né? Você vai comprar uma roupa numa determinada loja de departamentos, eles não dão desconto para pagamento à vista. Ou seja, todo mundo paga juros. Porque o dinheiro à vista, o dinheiro na mão, ele é mais barato para quem, vamos dizer, se você vai num lojista de bairro, vamos supor que seja uma loja de presente, tem um aniversário de sábado, você quer comprar um presente para você levar para uma criança no domingo ou no sábado mesmo. Se você for na loja de bairro para comprar um presente para a criança e você fala para ele, olha, eu quero pagar à vista, tem desconto? Ele te dá. E geralmente, no mínimo, ele vai te dar 5% de desconto. Por quê? Para ele usar a maquininha, se você pagar em dinheiro, com certeza ele vai te dar desconto. Porque para ele usar a maquininha, se seja de débito, seja de cartão de crédito, ele está pagando no mínimo 5%. Aquela maquininha para o lojista, ela custa o aluguel da maquininha.
Ela custa, olha só, ela custa o aluguel da maquininha e ela custa a operação para ele, a maquininha cobrar de você, né? E repassar para o lojista. Tudo isso tem custo. Então, quando alguém diz para você, isso aqui é taxa zero. Não existe taxa zero. Alguém está pagando a conta. Então, se você tem dinheiro para pagar à vista, por isso que eu sempre falo aqui, que saber comprar também é economizar. Quando você vai, eventualmente, Ivanildo, eu precisei do empréstimo, e eu me descontrolei aqui nas contas, vou pegar um dinheiro no banco, como é que eu faço? Faz exatamente o que eu estou falando aqui para você. Conheça as condições da instituição financeira onde você vai pegar o empréstimo. Mas antes, cota o mercado, verifica a instituição onde você tem conta e vê outras instituições que podem oferecer para você um empréstimo também. Compare as taxas, vê aquela que mais te favorece. Veja se a esse empréstimo vai... Primeiro, se você precisa mesmo, né? Que dinheiro custa caro. Você vai pagar pelo dinheiro, você vai pagar por aluguel, você vai precisar devolver o dinheiro e para o uso do dinheiro você também vai ter que pagar um aluguel, que a gente chama de juros. Então, antes de fazer isso, organiza o orçamento, vê tudo aqui se você efetivamente precisa. Se você chegar à conclusão, não, Ivanildo, precisa, não tenho nada para vender em casa, não tenho renda extra no momento, não tem jeito. Então, você, antes de fazer o empréstimo, você vai fazer o seu dever de casa. E um dos deveres de casa que você precisa fazer é conhecer as regras do jogo, que precisa conhecer as regras que são as taxas de juros. Certinho, da instituição A, da instituição B, da instituição C. Sem falar que você precisa ver se o valor do empréstimo, a parcela do empréstimo, vai caber no seu orçamento. E sobre isso a gente falou até na live anterior. Então precisa ter uma estratégia de ação. Às vezes a gente fala assim, não, você precisa conhecer as manhas, né? Então é isso, você precisa saber as regras do jogo. Não dá para fugir do jogo. O jogo do dinheiro tá aí, ele existe, é para todo mundo. Então fique sabendo. Porque se existe um jogo e você não conhece as regras do jogo, as chances de sair perdendo são muito grandes na sua vida. Então não existe financiamento zero. Pode ter certeza disso. Existe sempre margem para negociação. Se você puder, para as suas compras, primeiro poupar para depois comprar, você vai fazer bons negócios. Porque se você for na loja certa, se você fizer a negociação certa, você vai levar desconto. Aliás, se você observar, eu não sei se você costuma comprar pela internet. Eu faço uma ou outra compra pela internet. Não são todas, mas eu faço algumas compras. E na internet, em muitas plataformas, está assim, valor X para pagamento em Pix, para pagamento por Pix. O valor é menor. Dá uma olhada da próxima vez que você for fazer uma pesquisa. Por que o valor por Pix é menor? Porque é o dinheiro à vista, praticamente à vista. Sai da minha conta, entra na conta da outra pessoa, já está pago. Então, o dinheiro à vista, ele é mais valorizado. Então, o preço cai. Quando você vai comprar parcelado, ali já está embutido taxa de juros. Então, é muito importante você saber disso. E ainda, só para finalizar, que você precisa ficar de olho na taxa efetiva, e na taxa nominal e na taxa efetiva. Porque assim você negocia melhor quando você for tomar crédito. Eu ainda vou falar mais pra frente a respeito da importância de você saber taxas quando você for investir. Mas isso é um segundo momento. Eu ainda tô pensando aqui em trazer mais regras do jogo do dinheiro para você conhecer, porque são várias, e quando você conhece as regras, você negocia melhor e realmente o dinheiro fica mais no seu bolso. Você lembra sempre que eu trago aqui que você precisa cuidar muito bem do seu dinheiro. E quais são os passos que a gente usa? Primeiro, organização financeira. Seu dinheiro está organizado? Se não estiver, você comece por aí. Depois, você ter sobras financeiras para começar a investir. Então, antes das sobras financeiras, vamos para o segundo passo, que eu pulei um. O primeiro mesmo é a organização financeira. O segundo é passar a viver no azul.
Se você já estiver vivendo no azul, aí sim ter dinheiro para investir todo mês. Não precisa ser dinheirão, pode ser um dinheiro mais modesto que também dá para investir, dá para fazer bom investimento, investimento seguro, rendendo bem. E depois você vai trabalhar com a reserva financeira. Monta a reserva financeira, aí sim você vai atrás da conquista dos seus sonhos. Eu comentei com vocês você que está me seguindo aqui, você que me acompanha na última live, que para a semana que vem eu estou preparando para você uma coisa muito especial. Dia 9 será o dia do meu aniversário, eu vou fazer live normal, vai ser terça-feira, mas vai ser uma live especial e eu quero apresentar para você uma proposta nova, alguma coisa nova que eu vou trazer aqui. É um lançamento de um produto que eu acho que você precisa dele para você dominar várias mesmo regras do jogo do dinheiro. Mas eu deixo isso para suspense, vou falar sobre isso na terça-feira, porque as nossas lives acontecem às terças e quintas, às 17 horas. Então, a próxima semana, dia 9, será uma terça-feira, vai ser dia do meu aniversário, e vai ter live normal às 17 horas, tudo certo. E eu espero que você esteja aqui comigo. Quero fazer essa apresentação, mas fiz uma live especial, uma live de aniversário, que vai ser para trazer aqui para você o que eu penso. A gente vai ser mais um bate-papo do que qualquer outra coisa, mas tem novidades e eu vou trazer aprendizados também. E se você não conhece as regras do dinheiro, você pode conhecer as regras que eu trouxe hoje, mas você pode conhecer muito a respeito do dinheiro acessando o meu canal, o canal Ivanildo da Rocha no YouTube. As lives que eu faço, as reuniões que eu faço, eu coloco tudo lá no canal do YouTube. Fica tudo guardado lá, porque lá é acesso gratuito. Você pode ir fazer um Evanilda Flix, né? Quando você tiver disponibilidade, e acessar as playlists, que são conjuntos de vídeos por assunto. Você pega o assunto que te interessa e estuda lá. Ah, eu quero saber como eu faço para investir no Tesouro Direto. Então, você pega a playlist Tesouro Direto. Ah, eu quero fazer um detox financeiro. Você vai lá e pega a playlist Detox Financeiro. Ah, quero fazer planejamento financeiro. Vai lá e pega a playlist Planejamento Financeiro. E assim você vai estudando cada dia um pouco, porque é muita coisa, muita informação a respeito do dinheiro. E se você quiser prosperar, não tem jeito. Você é a pessoa mais importante para a sua prosperidade. Eu tô aqui para te ajudar, mas você precisa querer, tá bom? Até a próxima, a gente se vê. Tchau!